Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Rema Apostólica e agora estamos em nossa página no Facebook. A Igreja Rema Apostólica fica na Avenida Martins Fontes, 814, ali em Cubatão. Cubatão, cidade maravilhosa, cidade de gente abençoada, né? E desde já, deixando aqui o boa noite para todo o povo amigo de Cubatão. Deixar boa noite também para o povo amigo aqui de Santos, povo amigo de Praia Grande, povo amigo do Guarujá, povo amigo de Bertioga, o povo amigo de toda a Baixada Santista. Litoral Sul, que começa ali em Manguanguá e vai até a divisa de Cajati com o Paraná, né? Até lá a divisa com o Paraná. E também temos aqui o litoral norte, que começa em São Sebastião e vai até a divisa com o Rio de Janeiro, que é Ubatuba. Então deixar aí meu boa noite para todos os meus irmãos aqui do litoral norte e litoral sul. Boa noite para o povo amigo da capital, boa noite para o povo amigo do interior de São Paulo. E onde tem chego essa live, que Deus abençoe. O nosso irmão que está lá em Angola, nós temos uma irmã lá em Angola, que ela participa da nossa live, né? Uma boa noite para ela também lá, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo amigo de Angola, lá na África. Que Deus abençoe poderosamente. Bem, pessoal, nós vamos começar essa live dando boa noite para a pastora Renata, né? Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Tá animada, pastora Renata? Graças a Deus. Então, se prepara aí que você vai aprender coisas boas aqui hoje. Coisas grandes, coisas maravilhosas. Nós vamos começar no livro de Eclesiastes. Nós acabamos o capítulo 7, a semana passada, e nós vamos iniciar o capítulo 8 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8. Nós vamos começar do versículo 1, né, e vamos até o versículo 4, onde está o primeiro tópico, né? Na verdade, aqui tem dois tópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a grande importância da sabedoria. Primeiro vamos entrar pela introdução e nós vamos por outros tópicos, né? O primeiro é a grande importância da sabedoria. Depois vem a sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão, né? Esse aqui vai ter 4 pontos, mas nós vamos ficar só no primeiro ponto, porque não vai dar tempo de falar os 4 pontos hoje, senão a live fica muito comprida. Boa noite, meu amigo Zana! Zana, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você aí poderosamente, né? Poderosamente. Bem, vamos ler Eclesiastes capítulo 8, do versículo 1 ao 4, na linguagem de hoje. Tá certo? Diz assim: somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Amém? A palavra do rei é a palavra do rei, não tem jeito, né? Boa noite, Ana Magalhães. A paz do Cristo forte e poderoso. Tá chegando aí a turminha. Acho que o Ramos também tá aí, né? Boa noite, Ramos. A paz de Cristo. Tamo junto aí, Ramos. Sempre na presença de Deus, né? Jesus é bom. Vamos lá. Lembrando vocês que a gente tem aqui um comentário bíblico, um livro de comentários bíblicos, né? Do livro de Eclesiastes. E eu vou passar para vocês as informações do comentário bíblico e também depois eu vou facilitar para vocês, esmiuçando a meu comentário. Tá certo? Ajudando vocês a entender o comentário. Mandar uma noite aí pro meu amigo Adélcio Magalhães,
Agora a família está completa, né? Está todo mundo aí, graças a Deus. Jesus é bom. Vamos lá. O tema do capítulo 8 é esse. Como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Amém? Então vamos lá que tem coisa boa para nós aqui. A introdução é a seguinte. Boa noite, Magali, a paz de Cristo. Tamo junto aí, querida. A vida não é indolor, tampouco justa. Viver sabiamente neste mundo caído é um grande desafio. Viver sabiamente no mundo caído é um grande desafio, é verdade. Amém? Não é fácil você ter a nova vida, a vida de Cristo, você ser cristão e viver num mundo comprometido com o pecado, né? Porque esse mundo aí está comprometido com o pecado. Isso é muito ruim, é muito difícil, amém? Ser crente nesse mundo, né? Vamos lá. No texto em tela, Eclesiastes 8, do 1 ao 17, amém? É o que nós vamos estudar a partir de hoje. Salomão nos ajuda a lidar com diferentes situações, matriculando-nos na escola da sabedoria. Então, nós estamos aí matriculados na escola da sabedoria, porque nós vamos aprender a viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Salomão vai nos ensinar. A sabedoria é a grande pedagoga na escola da vida. É a sabedoria que traz lições para a nossa vida, né? Se a gente consegue ser guiado pela sabedoria, a gente vai se dar bem. Philip Hayek diz, com razão, que o versículo de abertura dessa passagem, isto é, o primeiro versículo do capítulo 8, é transicional, né? O primeiro versículo do capítulo 8, ele é o transicional, é o que faz a transição de um tema para outro, né? Acabou o tema do capítulo 7, agora vamos entrar no capítulo 8, e o versículo 1 é o que faz essa transição, né? A transição do 7 para o 8, tá? Deixa eu colocar meus óculos aqui. Diz assim mais. Resume o que o capítulo 7 disse sobre a sabedoria, abrindo ao mesmo tempo o caminho para o que o restante do capítulo 8, para o que o restante do capítulo 8 diz sobre coisas que estão fora do nosso controle. Amém? Realmente, tem coisas que estão fora do nosso controle. E é preciso muita sabedoria para lidar com essas situações. Tá certo? Então, aí está a introdução, né? A introdução. E nós vamos destacar algumas lições procedentes desta professora da vida, que é a sabedoria. O primeiro tópico não é ponto, tópico é tópico, tá? Tópico é esse, a grande importância da sabedoria. É o Eclesiastes 8:1, né? Eclesiastes 8:1. Então veja bem, diz assim: somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Mesmo que seja feia. E, mesmo que seja feia, a sabedoria, ela vai nos tornar simpático. Ela formoseia o nosso rosto. Né? Aqui na linguagem de hoje fala mais claro, que torna a pessoa feia se torna. Sim, é o que eu li aqui agora. Você leu aí? Torna simpática, mesmo que seja feia. Ela dá brilho pro rosto. A sabedoria dá brilho pro rosto, né? Então a sabedoria, ela dá brilho para a pessoa. Ela pode ser feia, mas se torna uma pessoa simpática, né? E acaba se embelezando, né? É interessante isso. E interessante que o que o autor do comentário bíblico vai falar para nós, ó. Esse versículo inicial
retoma o tema do último capítulo. Se a sabedoria é profunda demais e distante demais para se encontrar, quem a encontra tem muitos benefícios. É óbvio que sabedoria é mais que conhecimento. É conhecimento colocado em ação, por uma melhor compreensão e para um melhor propósito. Amém? Então, essa aqui é uma das formas de se pensar sabedoria. O que é sabedoria? Vou repetir. É conhecimento colocado em ação para uma melhor compreensão e para um melhor propósito. Quer dizer, a sabedoria ela vai te direcionar. Amém? Vai fazer você compreender a vida melhor, vai fazer você compreender as situações, vai fazer você compreender as tuas lutas, tuas guerras, tuas batalhas, o que você está vivendo hoje. Amém? A sabedoria ela vai trazer luz para o teu propósito, caminhos para o teu propósito, vai mostrar caminhos para o teu propósito e assim por diante. Né? Então essa é a sabedoria. Tá? Ela é mais do que conhecimento. Tá? Ela é algo a mais que Deus dá para o ser humano, a sabedoria. Tá? É mais do que um conhecimento. Vamos lá. Salomão abre esta passagem com duas perguntas e em seguida engata uma afirmação. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eclesiastes 8:1, na linguagem mais antiga, diz assim. Né? Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, dá luz para o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Quer dizer, por isso que a sabedoria embeleza o feio. Aleluia. Muito embora alguns estudiosos pensem que a resposta às duas perguntas deve ser ninguém, entendemos que, embora seja raro encontrar uma pessoa sábia de fato, o sábio é alguém distinguido entre os demais, pois discerne a realidade ao seu redor. Bem, o sábio é aquele que consegue um conhecimento a mais das coisas que estão ao seu redor. Amém? Ele tem um entendimento a mais, um conhecimento a mais. Ele tem muita luz no entendimento. Ele tem muita luz no conhecimento. Esse é o sábio. Amém? O sábio consegue discernir a minha situação melhor do que qualquer pessoa. Tá? O sábio consegue, ou seja, o sábio conhece, interpreta e age. O sábio conhece, interpreta e age. Amém? Ele sabe dar interpretação para os conhecimentos e age em cima dessas interpretações. Suas ações são em cima da sabedoria. Graças a Deus. Sua sabedoria faz seu rosto reluzir e sua face abrandar. Sua sabedoria é o melhor tratamento de pele e o melhor calmante nas tensões da vida. A sabedoria traz calma, traz tranquilidade, porque a pessoa tem toda a convicção do mundo na hora das decisões. Nas palavras de Garofalo, ou de Garáfalo, a sabedoria é o melhor amaciante ou hidratante facial do mundo. É a melhor... Vou repetir. A sabedoria é o melhor amaciante e hidratante facial do mundo. Amém? Quando você passa hidratante no corpo, você quer fazer o quê? Você quer amaciar a pele, quer amaciar o corpo, né? E a pele e a do rosto não é diferente, né? Então você passa ali um hidratante, um amaciante, para poder a pele ficar mais lisa, né? Mais brilhosa e assim por diante. Rabi diz, com razão, que este versículo é uma ode de exaltação à sabedoria. Um exemplo clássico de sabedoria das Escrituras é Daniel, o jovem hebreu levado para a Babilônia. Inclusive, eu queria que a pastora Renata já separasse aí o versículo de Daniel 1, versículo 20. 1 e 20. Isso, e depois 1 e 15. Tá? A Escritura diz que em toda matéria de sabedoria e de inteligência, Daniel sabia 10 vezes mais do que qualquer um dos estudiosos ou mágicos da Babilônia.
Você pode conferir em Daniel 1:20. A pastora Renata vai ler. 1:20. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Aí, ó. Daniel estava incluído nos 4, né? Ele foi o único sábio no império capaz de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Nós não vamos ler tudo, tá? Mas vou deixar os versículos para vocês. Daniel capítulo 2, do versículo 1 ao 49. Depois você pode conferir lá, que lá vai estar a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Os próprios babilônios conseguiam perceber que sua aparência era melhor do que a aparência de seus jovens. Daniel 1:15. Pastor Renata. Achou, pastor? Do 1? Do 1:15 de Daniel? Daniel 1:15? É. 1:15, é isso? Isso. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Olha lá, a aparência é bem melhor do que aqueles que comeram a comida do rei, né? Concordo com Philip Hayek quando diz que a sabedoria do Evangelho transforma a expressão rígida do pecado em sorriso da graça. Amém? Quando o crente, quando a pessoa não crente vem para Cristo, ela vem com um tipo de formato, né? Ela é meio carrancuda, o pecado torna ela meio carrancuda. Mas quando ela se converte, ela sempre fica mais bonita, né? A fisionomia muda. A fisionomia né? muda. Uma fisionomia mais leve, né? A fisionomia muda, e muda e muito. É verdade. Né? É verdade. Vamos lá. A pessoa ela fica mais jovem, não é, pastor? Parece que fica mais nova. O pecado, ele acaba com a pessoa, né? Exatamente. Pastor, galera, procura aí Salmo 34, versículo 5. 34, 5. Diz assim: os sábios são iluminados, e o seu rosto jamais sofrerá vexame. Salmo 34, 5, pastora. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Amém? Os sábios são iluminados e seu rosto jamais sofrerá vexame. Então tá aí. Essa foi o primeiro tópico, a grande importância da sabedoria. Tá? O que eu destaquei aqui no primeiro tópico? Eu fiz aqui um comentáriozinho bem pequeno, à parte, para que eu destaque, o que eu destaquei no primeiro tópico. Tá? Quem encontra a sabedoria tem muitos benefícios. Então vale a pena investir, amém, em buscar a sabedoria. Busca a sabedoria. Amém? A palavra de Deus diz que você deve pedir a sabedoria. Deus dá com abundância quem pede sabedoria para ele. Amém? Agora você tem que pedir, tem que buscar, tem que cavar. Amém? Tem que ir lá na profundidade. Sabedoria não está no lugar raso, não. Tá? Tem que buscar no lugar profundo. É quem busca ou quem encontra a sabedoria? Quem encontra a sabedoria tem muitos benefícios. Segunda coisa que eu destaquei aqui foi o seguinte: o sábio é alguém distinguido entre os demais, pois discerne a realidade ao seu redor. Quer dizer, o sábio sabe, ele tem entendimento das coisas que estão ao seu redor. Amém? O sábio sabe quando é hora de entrar por uma porta. O sábio sabe quando é uma porta que está fechada e que não é para avançar. Amém? O sábio sabe discernir as coisas em volta de si. O sábio, ele consegue perceber quem é amigo, quem não é amigo. Tá? Então, o sábio, ele discerne a realidade ao seu redor. Amém? Tá? Ele tem muita luminosidade. Amém? Na hora de tomar uma decisão e na hora de agir. Esse é o sábio. Tá certo? Mais uma coisa que eu destaquei aqui no primeiro tópico. O sábio conhece, interpreta e age. Amém? O sábio conhece, interpreta e age. Ele busca o conhecimento,
ele busca a interpretação, ele tira a lição e age em cima dessa lição. Amém? Esse é o sábio. Então tá aí, né? Tá aí, amém? O primeiro tópico interpretado. Vamos lá. Deixa eu acompanhar a hora aqui, que senão eu me perco. Vamos lá. Segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos lidar com 2, 3, 4 pontos, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar no segundo, né? Não sei, porque já são 22 horas e 23 minutos e eu não quero demorar muito para que vocês não vá dormir tarde também, né? Tem muita gente que vai trabalhar, fica cansado. Vamos lá. A sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão. Sabedoria ajuda a você ser o melhor cidadão. Olha aí, ó. Tá vendo? Sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão. Nós vamos destacar aqui 4 advertências da sabedoria. 4 advertências da sabedoria é o que nós vamos descobrir aqui. Tá certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, está no capítulo 8, versículo 2. Diz assim: obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. Você jurou ser fiel a ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos um país que não temos um rei, né? Nós temos um presidente da República que não é um rei, né? Mas o cristão tem o seu rei. E o seu rei é Jesus Cristo. Então, você procure obedecer os mandamentos do rei Jesus, né? Aleluia. Porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. Quando é que você fez teu juramento? No dia que você se batizou nas águas. Amém? Então você deve obediência a esse rei. Tá? Então a primeira lição aqui é o seguinte: não seja insubmisso. Não seja insubmisso. Aprende a exercer a submissão. Amém? A submissão. Esteja debaixo da missão do teu rei. Aleluia. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. O governo humano é uma instituição divina. Walter Kaiser Jr. diz que o governo humano é o meio ordenado por Deus para corrigir muitas das atuais desordens da vida. Amém? Então a sociedade criou os governos para manter a ordem entre si, né? O que seria de nós se não tivesse a polícia? O que seria de nós se não tivesse as leis, né? Então o governo está aí para manter a ordem de uma nação, de um país, né? E os governos são divididos assim, né? Em cada local tem a sua maneira de governar. Quando for numa cidade, é a prefeitura, né? A Câmara Municipal e a prefeitura. Quando é no âmbito estadual, é o governador e a Câmara Estadual. Quando é no âmbito federal, amém, é o presidente da República e o legislativo, que é a Câmara Federal, quando ficam os deputados e senadores. Amém? Tá? E tem o judiciário também, né? Tanto a nível municipal, estadual e federal, também tem o judiciário. Amém? Que está ali para interpretar a lei. Tá certo? Então vamos lá. Nós somos cidadãos de 2 reinos. Cidadãos do mundo e cidadão do céu. Tá? A gente temos ordem da parte do nosso rei de obedecer às autoridades aqui da terra e obedecer às suas leis. Então, eu tenho para dizer para você que nós convivemos com 2 reinos. 2 reinos. O reino dos homens e o reino de Deus. Tá? E nós temos que aprender a se sujeitar no reino dos homens. Tá certo? Tá? É como na igreja, né? A falsa ideia de que você não tem que obedecer ao pastor,
que está sendo aí disseminado aí pela internet, amém? Tá? Isso é um engano. A igreja também tem a sua ordem, a ordem eclesiástica, amém? Dentro da ordem eclesiástica, Deus deixou o pastor, para que as pessoas se submetam ao pastor na igreja local, amém? O pastor não é dono das ovelhas, mas as ovelhas têm que se sujeitar, amém, ao pastor. E o pastor também não está ali para, amém, reinar eternamente, né? O pastor está ali para cumprir o estatuto da igreja e cumprir a palavra, e ajudar os irmãos a cumprir a palavra, ensinando a igreja. Tá? Mas a igreja precisa dar honra ao pastor e respeitar o pastor, amém? Porque ele é uma autoridade eclesiástica, tá certo? Tá? Vamos lá. Devemos honra e respeito ao rei e a Deus, tá? Honra ao governo humano e ao governo divino, tá? Jesus foi categórico: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá? Você pode conferir lá em Lucas 20, 25, se a pastora Renato quiser separar para mim. Lucas 20, 25? Isso, depois separa Romanos 13, versículo 1 e 2, tá? Vamos lá. Eu já te chamo já, tá, pastor? Nas palavras do apóstolo Paulo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, à ordenação de Deus. E o que resiste trarão sobre si mesmo condenações. Amém? A nossa submissão às autoridades constituídas é parte da nossa submissão a Deus. Tá? Querido, em cada ambiente da nossa vida existe uma autoridade. Tá? A começar pela tua casa. Se você é filho, você está debaixo da autoridade do teu pai e da tua mãe. Ali foi instituído o pai e a mãe para ser autoridade do lar. Tá? Se você é marido e esposa, você é autoridade sobre os seus filhos ali. Dentro do seu lar, você é que reina. Tá certo? Se você trabalha numa empresa, amém, e a empresa colocou autoridades, colocou líder, tá? E tem a autoridade máxima que é o dono, é o patrão, é o diretor, sei lá, alguém que é responsável por tudo que onde se trabalha, tá? Então você deve submissão a essas pessoas, tá? Todas essas autoridades que você conhece, foi Deus que colocou para manter a ordem no local, tá certo? Tá? Então vai desde a sua casa até o seu trabalho, até o dia a dia na rua, amém? A autoridade de trânsito, é o policial que está lá, é o homem da CET que está lá, eles são autoridade de trânsito. Você deve respeito a ele quando lida com as questões do trânsito, tá? Então, aprenda a respeitar a autoridade. O crente precisa ser submisso à autoridade. Pastora, Lucas 20, 25 está na ponta da agulha? 20, 25? Isso. Pode ir. 20, 25, peraí. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Então ele está falando do governo humano e o do governo divino, tá? E o Romanos 13, 1 e 2? 13, 1 e 2. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Por isso que a gente não pode ficar batendo de frente com a autoridade, né? Precisa ter respeito com elas. Vamos lá. Philip Ryken diz que o pregador está falando sobre o direito divino de reis, como os monarcas que reinavam sobre Israel na antiguidade. Esses princípios, porém, podem ser aplicados também a outras formas de governo, ou, num sentido mais geral, a qualquer situação em que somos chamados para submeter-nos a uma autoridade
conferida, tá? E aí que entra os patrões, né? Aí é que entra os líderes de setores dentro de uma empresa, tá? Conferida por Deus. Vamos lá. Essas autoridades, porém, podem exorbitar a ponto de esmagar as pessoas, cometendo abuso de poder. Amém? Tá? Agora, é lógico que você vai ter que discernir, tá? Quando a situação está abusiva na tua vida. Porque tem gente que não consegue administrar poder, né? Você dá poder para ele, ele está lá, né? Abusando do poder. E fazendo né? tudo que é errado. E os irmãos precisam prestar atenção aí nesses abusos de poder para não ser esmagado por eles. Né? E verificar o assédio moral. Quando alguém que está numa liderança e tem poder começa a cometer assédio moral, começa a ser agressivo demais. Né? Quer abusar do poder e quer mandar fazer coisas que não é devida à pessoa. Vamos lá. Nas palavras de R.N. Whitebread, por um lado, Salomão recomenda obediência e submissão em razão de prudência. Obediência e submissão em razão de prudência. Por outro lado, não oculta o fato de que considera isso brutal e tirânico. Amém? Warren Wiersbe destaca que o próprio Salomão colocou o seu povo sob um jugo pesado de servidão. Você pode conferir lá em 1 Reis 4, 7 e 28 e 1 Reis 12, versículo 4. Eu pediria para o pastor Renato separar para mim o 1 Reis 12, versículo 4. Tá? O próprio Salomão colocou um jugo pesado de servidão. Ele abusou da nação, abusou do seu povo. Né? Quando chegou ao poder, ele ficou abusadinho. Né? E o filho dele foi pior ainda. Né? O filho dele foi pior ainda. Vamos lá. 1 Reis 12, versículo 4. Vamos lá. Deixa eu ler aqui primeiro, Renato. Não, pode ler. John McAllister tem razão em dizer que, neste mundo caído, de líderes corruptos, precisamos da sabedoria divina para nos guiar pelo caminho da submissão às autoridades, do temor a Deus e do deleite ao Senhor. Amém? Tá? Então, quando for governo humano, né, você tem que ter muita prudência, tá? E buscar sabedoria para se submeter a eles. Né? E não deixar também que eles abusem de você. Vamos lá. Achou, pastora? Achei 12. 12, 4. Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar estas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão chamando os líderes, né? Conversando com os líderes e aí os líderes relatam que Salomão colocou uma carga muito pesada e eles estão pedindo agora para que Roboão tire essa carga pesada. Mas ele vai dobrar a aposta, vai colocar muito mais carga pesada em cima do povo. Vamos lá. Como entender, por exemplo, todos os mistérios da providência de Deus em ação na história quando homens da laia de Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, Pol Pot, Kim Jong-il, Fidel Castro e Hugo Chávez assumem o poder? É digno de nota que a mais importante razão para obedecer ao rei é de natureza teológica. Isso por causa do teu juramento feito a Deus. Obedecer ao rei significa dar honra a Deus. Submeter ao governo humano significa dar honra a Deus. Philip Hayek escreve: nossa submissão à autoridade na terra é parte importante da nossa submissão a Cristo no céu. Deus leva isso muito a sério. Bem, essa submissão tem limites. Sim, está escrito: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, quando uma ordem no reino humano é dada e contraria a ordem de Deus, amém? Aí você pode
rejeitar, tá? Amém? Porque o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Assim, quando se trata de um conflito entre Deus e os homens, precisamos obedecer a Deus, a autoridade superior. Amém? A ordem dada por alguém que exerce autoridade na dimensão humana, ela não pode ultrapassar a autoridade de Deus, que é a sua palavra. Amém? Você pode conferir lá em Atos 5:29. 5:29. Você quer ler, pastor Renata? Já lemos o Reis? Já leu, já, o rei já. 12, já. Qual que é? Atos 5:29. Atos 5:29. Isso. E 29? Isso. 29, né? Isso. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Amém. Deixa eu receber uma ordem absurda, né? É. Pessoal, o que eu destaco aqui é o seguinte: a sabedoria para você viver nos dois mundos. Amém? Aleluia. No mundo governado por Deus e no mundo governado pelos homens. Você precisa de ter muita sabedoria, tá? Porque você tem dupla cidadania, tá? Você é um cidadão brasileiro, tá? Ou cidadão do país que você vive, e você é cidadão do céu. Então você tem que aprender a lidar com esses dois reinos, tá? Agora, a ordem do reino de Deus, ela é muito mais importante do que a ordem do reino do mundo. Então, quando confrontar as ordens de Deus, você opta pelas ordens de Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém? Aleluia. Toda a nossa lealdade suprema deve ser a Deus. Deus tem que ter toda a nossa lealdade. Essa aqui é a verdade. Então, numa vida de dois reinos, amém, sabe colocar o reino de Deus no seu devido lugar e o reino dos homens no seu devido lugar também. Tá? Isso quer dizer que você precisa aprender a ser submisso a Deus e submisso ao reino dos homens. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar os outros tópicos, os outros pontos, né? Porque falta 3 pontos aqui ainda nesse segundo tópico, que é a sabedoria ajuda você a ser melhor cidadão. Nós já lemos o primeiro ponto, mas nós temos mais 3 pontos. E eu não vou entrar aqui no segundo ponto, porque senão eu não vou ter conteúdo para a semana que vem para me entrar nesses 3 pontos aqui. Tá bom? São 20 e 40, é um bom tempo que nós vamos ter aí. Aleluia, eu não quero avançar um pouco mais, porque o YouTube é muita coisa, então eu preciso saber como maneirar aqui o tempo. Pastor Renata, quer falar alguma coisa? Não, já falou. Aprendeu alguma coisa aí hoje? Aprendeu sobre o reino? Lógico. Dos dois reinos? Você tem dificuldade de discernir? O cristão tem que ter esse entendimento, né? Que ele tanto tem que obedecer às ordenanças daqui da terra como do céu. Isso. Está na palavra de Deus, né? Então, quando a gente se rebela contra a palavra de Deus, a gente está o quê? Se rebelando contra os céus. Isso. E quando você se rebela contra a autoridade humana também. A terra também está contra Deus também, porque foi Deus que colocou, mesmo uma autoridade sendo ruim. Isso. Entendeu? Mesmo sendo ruim, sendo contra a nossa vontade, né? Que ele esteja ali no poder, a gente deve respeito a ele. E você precisa de muita sabedoria para lidar com os abusivos, né? Muita sabedoria para lidar com os abusivos. Isso aí. Deixar abusivo montar em você não. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aleluia. Amém? Vamos voltar aqui a semana que vem, para a glória de Jesus. E deixar aí uma boa noite para todos os irmãos que entraram depois. E eu não acabei não captando, né? Boa noite aí, na paz de Cristo. Nós vamos embora e a semana que vem estamos de volta para a glória
de Jesus. Então vamos lá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Quero lembrar os irmãos de Cubatão que sexta-feira, as irmãs, né? As irmãs, sexta-feira, a partir das 20 horas, nós estamos entrando em reunião com as mulheres, né? Com as mulheres. Tá certo? Que Deus abençoe vocês poderosamente. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que sim. Outra coisa, assiste no YouTube lá, no meu canal do YouTube. Amém? Dá aquela moral para nós lá, tá bom? Deus abençoe todos vocês.